elemento que eu ia dizer, que eu ia completar no vídeo anterior sobre a questão do não desista do Thiago Lima, foi que daí no começo do vídeo, não sei se desse ou em outro, ele vai lá e fala assim, não, eu vou responder. Não, acho que do mesmo do Alok ele vai lá e diz assim, não, eu responderei de maneira respeitosa. Não, mas o não desista que ele falou não foi respeitoso, aquilo foi irônico, né? Aquilo ali, para mim, não está demonstrando respeito para a pessoa. Naquele caso, né? Pelo menos naquela circunstância. E é aquilo que eu sempre costumo dizer, muitas vezes pode se ofender sem usar de xingamentos. Então não é, vamos dizer, no caso ali, não usar o xingamento específico que você necessariamente está sendo respeitoso. Então é esse o complemento. Às vezes eu esqueço as coisas, vou me atropelando em algumas informações e esqueço de outras coisas que eu também deveria ter dito. Eu vou continuar a explicação de uma coisa que eu vou trabalhar pelo menos algumas possibilidades sobre esse tema aí. Então eu vi que ali no caso do Alok, né? Não defendeu o Alok, que eu não sei se ele tem intenções ruins ou não, né? Mas no meu caso, se isso de alguma forma poderia ter alguma extensão à minha pessoa, pode ser que não tenha, pode ser que não tenha, pode ser que não tenha nada a ver. Então eu já elimino essa possibilidade, considero a possibilidade de não ser nada para mim. Mas apenas para dizer que se eventualmente há alguma especulação de que eu seria ocultista porque eu saberia, né, que já que eu vou no templo de igreja, o templo tem alguma significação ocultista, então automaticamente por essa equação eu seria ocultista de alguma forma, ou mesmo seja ela com alguma vinculação. Eu não poderia dizer que daí o pessoal fala, não, daí no caso o Thiago Lima falou, não sei o que, não sei se ele falou só especificamente em relação à maçonaria ou alguma coisa nesse sentido. Só que eu acho que aí eu não acho que fazia total sentido, porque por mais que talvez os egípcios tenham dito isso antes, eu não sei se eles disseram isso antes, eu acho que não, inclusive, porque os sumérios e talvez até o que tinha de Babilônia antes, ou o que tinha de Mesopotâmia antes, eles já usavam coisas semelhantes a templos, pelo menos, né, os chamados zigurates, né, ou mesmo outras formas. Então, quando se fala da ideia, nesse caso, talvez não da ideia de construção que depois, de repente, os egípcios e os maçons em si deram a essa conceituação. Mas a própria ideia de usar templo largamente nem é usada só pelos egípcios e tal. E por isso mesmo, inclusive, eu frequentava a igreja evangélica, né? Mas no caso, a minha interpretação, como eu entendo que também é a interpretação de muitos crentes, muitos cristãos, eu entendo, no caso, o templo de igrejas, né? Tendo eles proximidade com a maçonaria ou não, eu entendo a igreja apenas como um central ministerial. Você vai lá para ajudar pessoas e para escutar a palavra. Sem negar, e para escutar a interpretação de outras pessoas que conhecem, de repente, mais a palavra do que você, ou conhecem menos do que você, mas conhecem algo diferente do que você. Então, é por isso que as pessoas vão para as igrejas. Então, a questão é essa, independentemente de qualquer ocultismo. Se eventualmente na minha igreja tinha liderança que tivesse contato com qualquer forma de ocultismo, ou houvesse vários membros, ou poucos membros, que eventualmente tivessem algum contato com o ocultismo, ou mesmo a própria construção do templo teria sido feita por engenheiros ou construtores que fossem em si ocultistas, isso não é problema da igreja, até porque, não é problema, vamos dizer, problema da igreja, mas não é problema das pessoas que vão lá necessariamente. Porque elas podem frequentar um templo no sentido daquilo que diz Jesus, como eu já disse aqui no canal. Sejam entregues ao matador como ovelhas, né? Agora eu não lembro exatamente. Então o crente pensa dessa forma. Então se é templo, se não é, se os caras são ocultistas ou se não são, o problema é de quem realmente é ocultista, e não o problema não é do cristão que está lá, né? Então por isso que a questão da... mas será que ele faz esse questionamento, será que o Alok não sabia que eventualmente lá a estrutura dele era uma coisa ocultista em relação à questão da pirâmide, que simbolizaria outra coisa, que eu achei até meio fake a explicação da Alok. Eu também não achei o Alok totalmente convincente na resposta dele ao nosso queridíssimo Thiago Lima. Então agora então não vou dizer, nesse momento em relação a essa parte, não vou dizer com todo respeito ao Thiago Lima, mas com algum respeito a ele, mas eu fui irônico na questão do queridíssimo, claro. Mas a igreja central ministerial e os crentes que estão eventualmente na igreja, para eles não interessa se alguém ali é ocultista ou se não é. Eles estão ali para fazer algo deles, né?
em relação à fé deles, muitas vezes vinculada ao que diz. Acho que na grande maior parte dos casos, vinculada ao que diz o Novo Testamento. Ou assim penso, né? E aquela coisa, e daí em outro momento o Thiago Lima fala assim, não sei se respondendo a minha pessoa, porque anos atrás eu fiz um vídeo respondendo essa questão, sobre a questão de já ter sido oferecido, né, para mim a questão do ocultismo. Bom, eu não tá, é aí que tá, porque eu não sei se era maçonaria ou se não é. Eu não sei qual, em última análise, quais seriam as ligações de maçonaria, mesmo com outras formas de ocultismo. Já me ofereceram a questão, como é que é? Não para ser membro, vamos dizer, porque isso teria que ser visto, né? Mas já me ofereceram para visualizar, para frequentar, vamos dizer, frequentar no sentido de para visitar, melhor dizer. Já me ofereceram visitar para ver como é que era. Só que eu não sei se era maçonaria, com certeza era ocultismo. Eu não posso dizer, vamos dizer, o que era, né? Eu posso dizer que houve oferta nesse primeiro momento, em uma circunstância, houve uma outra, só que aí que tá, eu não sei exatamente o que era. Eu acredito que nas duas eu havia dito antes que eu era ateu. Em uma delas pode ser porque naquela época, como eu fazia uma coisa meio sem distinção, eu não falava sempre que eu era ateu. Às vezes eu falava que eu era católico, só porque eu tinha catequese, mesmo não acreditando nas premissas básicas do catolicismo. Mas às vezes eu colocava lá, católico. Às vezes, por alguma razão, eu não estava a fim de escrever que era ateu, mesmo que eu fosse efetivamente ateu. Então, eu acho que eu fiz isso porque em algumas circunstâncias eles perguntavam em algum tipo de formulário se você tinha qualquer proximidade de qualquer religião. Mesmo que você fosse ateu, você teria que dizer se teria alguma religião que você tivesse alguma identificação, mesmo que você não concordasse porque você é ateu, né? Então, às vezes, em alguns formulários eu teria que dizer qual era a minha tendência religiosa, mesmo que eu não acreditasse. Então, aí, em algumas situações, eu colocava catolicismo. E, às vezes, eu colocava até mesmo quando perguntava a religião. Mas, no geral, eu acho que a maior parte das vezes, eu colocava ateu. Então, eventualmente, quando, de repente, até algum colega, ou até alguma colega, vamos dizer assim, perguntava alguma coisa sobre a questão de ser ateu ou católico, pode ser que eu tenha respondido católico. E daí, por isso que depois, porque diz que os maçons não convidam pessoas que são ateístas. Mas pode ser que eu tenha dito que eu era católico, aí eventualmente, só que eu não sei se a pessoa também era maçônica, mas em algum momento deu a impressão que a pessoa estava, se você me encontrar nesse horário, eu vou te explicar algumas coisas. E isso aconteceu na minha vida. Agora, eu não lembro se antes eu tinha dito para a pessoa que eu era ateu ou que eu era católico. Ou mesmo poderia ser de outra ordem ocultista, que não fosse necessariamente maçonaria. Porque eventualmente a pessoa falou isso. Falou que queria me explicar algumas coisas. Eu entendi que isso, naquele momento, hoje analisando, eu entendi que naquele momento era algo ocultístico. Só que aí você, vamos dizer, tem possibilidades. Realmente é de achar estranho, que se a pessoa era maçônica, talvez fosse outra ordem mesmo, porque se a pessoa fosse maçônica, ela não poderia me convidar, porque a princípio eu tinha dito que eu era ateu. A não ser que eu tivesse falado que eu era católico, porque às vezes eu falava isso. Mas sem muita... Eu era católico, entre aspas, sem muita pretensão. E eu era não praticante, mas eu não lembro o que eu falei. Mas que já houve esse convite, em mais de uma circunstância, houve. Então, apenas designando quais são as possibilidades. Mas eventualmente, outras pessoas derivadas de outros ocultismos já me convidaram. Ou não, mesmo a maçonaria pode ter, alguém da maçonaria pode ter quebrado uma exceção e me convidado mesmo que eu fosse ateu. Não, mas eu dizia aqui, mas outros movimentos ocultistas convidam ateus. Eu estou partindo da minha experiência, porque como eu fui convidado, eu estou partindo da premissa de que outras ordens também convidam ateus, mesmo que a maçonaria não convide. Em alguns momentos, porque eu fiz catequese, pode ser que eu tenha me declarado católico. Mas, na verdade, eu não acreditava. Então, no fundo, era um pouco uma mentira, né? Mas era um pouco derivado dessa explicação que eu falei sobre quando eles pediam, em alguns tipos de informativo, eles pediam qual era a religião. Às vezes, você, por alguma razão, não podia dizer que você era ateu. Então, você teria que dizer, em alguns formulários que eu tive que assinar na minha vida, você teria que dizer qual é a religião que você tem algum tipo de afinidade. Então o ateísmo estaria um pouco fora de questão. Aí eu colocava o catolicismo só porque eu tinha feito catequese, mesmo que eu não acreditasse. E eventualmente eu continuei essa prática em outros formulários, entendeu?
Então era essa a questão. Então é isso, apenas para explicar melhor aí essa questão de, mas o Alex, você foi no templo, então você sabia que aquilo era ocultismo. Não, mesmo que eu assinasse lá, na verdade, eu não sabia, porque se outras pessoas eram ocultistas, eu não era. Entendeu? E o meu comprometimento ali com Cristo ou com a igreja, mesmo que fosse derivado de alguma assinatura, não era com o ocultismo. O meu comprometimento não era com o ocultismo em si. Né? Mesmo que eu não sabia disso, mas mesmo que eu de repente soubesse da possibilidade, eu não lembro exatamente se eu sabia disso, eu acho que até sim, mas mesmo sabendo disso ou não sabendo, isso não interessava, porque o que interessa é o meu direcionamento e como eu falei, o meu comprometimento com ali Cristo e com a igreja naquele caso, e é isso o que mais interessava, independentemente da questão de templo. Que aí eu não tinha tanta certeza. Sobre a questão do ocultismo na igreja, eu já imaginava. Eu não lembro agora se eu entendi a questão do templo como sendo problemática, como sendo totalmente derivada de uma ideia que não era exatamente nem judaica, vamos dizer, nem cristã, né? Totalmente. Mas o próprio Jesus também fala ali da questão do segundo templo, que teve mais honra que o primeiro, blá blá blá, né? Mas eu não lembro de eu saber, pelo menos inteiramente, a questão de por que o templo seria exatamente um problema. Nem que hoje eu entenda totalmente isso, mas naquela época menos ainda, de porque a própria questão do templo em si ela seria uma ideia, vamos dizer, bastante comprometida, mesmo que você possa frequentar, mesmo que você seja uma pessoa inocente e não tenha culpa nenhuma em relação a isso, mas é uma ideia comprometedora. Quer queira que não, é uma ideia comprometedora, mas eu não acho que isso faça tanta diferença para as pessoas que estão lá dentro das igrejas, uma vez que elas interpretam isso de maneira diferente, seja por versos do Novo Testamento, seja porque elas vão entender a igreja apenas como um central ministerial e um lugar que você vai para aprendizar. Se no final as pessoas, eu mesmo já falei isso, se as pessoas entendem que na igreja elas têm que ser uma coisa e fora de lá elas têm que ser outras, elas estariam erradas. Se elas entendem o templo como algo a mais, como algo mais ou menos entre aspas eterno, e que não é, vamos dizer, passageiro, e que você não está indo lá, vamos dizer, só para aprender, mas para, sei lá, idolatrar o templo de alguma forma, também, claro que isso é pecado. Então, o que eu estou dizendo é que tem como frequentar o templo da igreja de uma maneira mais afável mesmo. Isso é totalmente possível. Provavelmente, eu acho até que a maior parte dos cristãos faz isso. Eles não vão ficar interpretando a profundidade da ideia de templo. Eles não vão fazer isso. Eles vão apenas ali, vamos dizer, interpretar a igreja como um centro ministerial para elaborar suas atividades, para fazer suas atividades e para aprender. Então é meio só isso, entendeu? Não que isso vai gerar depois, mas o comportamento fora do templo vai ser outra coisa, eu serei outra pessoa, capa espiritual. Blá, blá. Não necessariamente a ideia de templo leva a essas ideias, né? Pelo menos a depender. Mas alguém pode dizer, mas a pessoa está embriagada pelo vinho, a pessoa está embriagada pelo vinho. É que na verdade não é questão de embriaguez, é que na verdade um pouco aquilo que a palavra diz sobre estar pouco embriagado, né? No sentido de que isso talvez não seja ali tão importante, a pessoa ela só está focando esses dois objetivos, e aí não tem muito como caracterizar a maldade. Ou seria algo mais profundo, na verdade, né? Então, a maldade da pessoa seria algo mais profundo e que ela não iria perceber no primeiro momento por estar frequentando o templo, mas essa ideia de frequentar o templo também não é exatamente problemática. Então é só isso que eu quero dizer sobre esse tema a partir do vídeo do Thiago Lima no que se refere a Alok e me metendo aí na conversa dos outros. Eu não sei o quanto, talvez divergindo mais das ideias levantadas pelo Thiago Lima, mas não sei ali o quanto realmente o Alok é ou não inocente nessa situação, mas apenas também faço o vídeo para esclarecer alguns pontos que de repente eu não tenha esclarecido tão claramente antes. Então, olha,